Olá, pessoal! Chegamos aqui em mais um encontro, não é isso? Vamos começar? Epa, pera aí! Para isso eu preciso primeiro que vocês peguem o material de vocês, que é o seu livro de português, lápis, borracha, caderno, que a gente sempre tem que ter o caderno do lado para ir anotando as coisas, ó. Borracha também, para quando errar apagar. Tudo bem. E antes de tudo ainda, precisamos cantar a nossa canção de oração para Deus. Vamos lá? Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Então que a gente sempre possa ser criança aos olhos do Pai. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o som S. Quais são as letrinhas que representam ele, o C? O som de S tem algumas outras letrinhas que também o representam, tá certo? Vão lá e pegam do S emprestadinho, ou ele, para aparecer, precisa da ajuda delas. Vamos ver também aqui sobre cartaz, falar um pouquinho sobre cartaz e seminário, tá certo? Vamos começar falando sobre o som do S, o som S, aquele que todo mundo faz quando tá mandando alguém fazer silêncio. S, S. Vamos ver? Tá na página 91 do seu livro de português. Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui algumas palavrinhas que eu vou falar para vocês e vocês vão me dizer quais são as letras que estão faltando, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho a palavra dinossauro. Quais são as letras que estão faltando aqui? 2 S. Muito bem. Prestem bem atenção nessas palavras. Aqui, feliz. Quem é que está faltando? O Z. Muito bem. Aqui, cabeça. Quem está faltando? C cedilha. Muito bem. Aqui eu tenho a palavrinha adolescente. Quem tá faltando? O SC. Muito bem. SC. Aqui eu tenho a palavrinha posto. Quem tá faltando? O S. Muito bem. Aqui eu tenho a palavrinha excelente. Quem tá faltando? O XC. Muito bem. Aqui é a palavrinha máximo. Quem tá faltando? O X, muito bem. Aqui, cidade. Quem tá faltando? O C, muito bem. E aqui é a palavrinha desça. Quem tá faltando? S, C, cedilha. Muito bem. Agora que completamos essas palavrinhas com as letrinhas que estavam faltando, vamos ver agora a leitura delas. Vamos fazer? Então vamos lá. Dinossauro, feliz, cabeça, adolescente, posto, excelente, máximo, cidade, desça. Ó, prestaram atenção quando eu estava fazendo a leitura dessas palavras? Quando eu ia ler as letrinhas, o local das letrinhas que nós colocamos, qual era o som que ecoava? Muito bem, o som de S. Então, em algumas situações, o som de S, o fonema ele pode ser representado por essas letras, ó. Os 2 S, que é o S duplicado, quando ela aparecer entre vogais, ó, tem uma vogal e outra vogal, para representar o som do fonema S, ele tem que aparecer duplicado. No final aqui da frase, quem é que tá aqui? O Z, mas o som que a gente tá ouvindo é qual? S. Então, a letra Z também pode representá-lo. Aqui é a palavra cabeça. Eu tenho aqui o C cedilha, que também pode representar o som do fonema S. Aqui eu tenho a palavrinha adolescente.
Quem veio aqui representando o sonzinho foi o SC. Os dois juntinhos se juntaram para que o som S aparecesse. Aqui, posto. Quem apareceu antes da consoante? O S. Para quê? Para representar o som S. Muito bem. Aqui eu tenho a palavrinha excelente. Quem apareceu aqui? XC. Representando o quê? O som S, que é o som que a letra S representa. Aqui a palavrinha máximo. Quem veio aqui? O X. Representando o quê? Ela, o som S. Cidade. Quem representou aqui foi o C. Agora aqui, ó, desça. Nós temos quem representando? SC. Então, as letras que podem representar o som de S, lembrem que o som do S é o fonema S. O S representa esse fonema. S. Porém, algumas outras letras, juntas ou separadas, podem representar esse som, que são as letras que nós vimos aqui. O S sozinho, o S duplicado, o C, o S juntinho do C, o C cedilha, o S junto do C cedilha, o X juntinho do C e o Z. Olha lá, os dois S's, o Z, o C cedilha, SC, S, XC, XC e SC. Essas letrinhas aqui, quando aparecem nas palavrinhas, podem representar o som de S, do fonema S, que é representado pela letra S, tá certo? Para vocês terem uma compreensão maior, vocês vão responder o exercício que está na página 92 do seu livro, tá certo? Exercício na página 92 do seu livro de português, você responde para que você compreenda isso aqui. Quais as letrinhas que aparecem e que representam também o fonema S. Tem o som, o mesmo som que o S, certo? Tem som de S. Quem tem som de S? SS. Quem tem som de S? Z. Quem tem som de S? C cedilha. Quem tem som de S? SC. Quem tem som de S? O próprio S. Quem tem som de S? O XC. Quem tem som de S? O X. Quem tem som de S? O C. E quem tem som de S? SC. Cedilha. Agora vamos colocar em uma outra página? Vamos lá. Na página 94. Página 92, vocês vão fazer o exercício. E agora vamos à página 94. Na página 94, ela está falando sobre produzir cartaz e realizar um seminário. Mas o que vem a ser um cartaz e o que vem a ser seminário? Olha lá. O cartaz, ele é elaborado como objeto de divulgação. É um instrumento, cartaz é um instrumento de divulgação. De divulgação de quê? Eu posso estar expondo ali uma crítica a algo que eu estou fazendo. Então, tipo, o racismo. Vamos aproveitar que a gente já falou essa semana sobre semelhanças, diferenças, pessoas que exaltam a diferença, não é? Que a gente considera como racismo. O racismo é algo que eu não gosto, então eu posso fazer um cartaz criticando o racismo, mostrando as suas consequências e o porquê de aquilo não acontecer. E aí eu vou fazer o quê? Faço esse meu cartaz e coloco ele colado em algum lugar, que é para divulgar, que afinal de contas a finalidade de um cartaz é divulgar, demonstrar para a pessoa. Para fazer um cartaz, eu preciso ter um determinado conhecimento sobre aquele assunto, para eu saber o que frase de impacto eu vou colocar ali no meu cartaz. Que frase de impacto é aquela frase que você coloca quando todo mundo vê, já sinaliza logo que assunto é aquele ali. Eu preciso saber como eu vou ilustrar meu cartaz de acordo com o assunto que ele está direcionado. Então, o cartaz, ele tem tudo isso, tá certo? E o seminário? O que é o seminário? O seminário é quando a gente vai
apresentar ao outro aquele assunto que a gente estudou. Se você estudou um determinado assunto, planejou um cartaz, você pode utilizar esse cartaz que você fez. O cartaz é um objeto de divulgação, não é? Então você pode utilizar esse cartaz que você fez como um objeto para o seu seminário. Partindo do que está ali no seu cartaz, você vai desenvolvendo todo o seu conteúdo, você vai explicando tudo aquilo que você pesquisou. Você tem o seu cartaz ali, se lá está a frase falando como o racismo acontece, você vai listar os pontos. E aí no seu seminário, você vai explicando cada pontinho daquele que você listou ali. As pessoas são diferentes? Aí você vai explicar para o outro por que você colocou ali que as pessoas são diferentes. As pessoas também são iguais. Aí você vai explicar para o outro por que você colocou ali no seu cartaz que as pessoas também são iguais. Então é isso. O cartaz pode ser utilizado também como um objeto para você explanar o seu seminário. Partindo da exposição do seu cartaz, você vai desenvolvendo todo aquele assunto que você pesquisou. Então, vamos então ver se vocês conseguiram entender o que é um cartaz, a sua finalidade, o que é um seminário e a sua finalidade. O cartaz expõe um assunto e o seminário também. Só que o cartaz ele apresenta apenas pontos. Apresenta uma frase de impacto, uma imagem. No seminário você vai explicar todo aquele assunto. Todo aquele assunto que você estudou, você vai explicar, vai apresentar ele para o outro, certo? Vai explicar o porquê aquilo ocorre, como começou, como terminou. Explica-se tudo no seminário. Então, ó, vocês irão produzir um cartaz. Essa é a atividade da página 94 e 95, dando continuidade, finalizando lá na página 96. Vocês irão produzir um cartaz. Lá no exercício tem o passo a passo de como você vai desenvolver seu cartaz. Lá diz que você pode fazer em grupo, só que nós estamos como? Cada um em sua casa, não é isso? Então você vai fazer individualmente o seu cartaz. Você vai escolher um tema. Primeiramente você vai organizar e vai pesquisar informações sobre o que pode ser? Sobre bullying, como tem lá no... A gente tá falando sobre diferenças, sobre semelhanças, não é isso? Essa questão de não aceitar a diferença do outro, de ficar mexendo com o outro, taxando ele pelas características dele. Então, vamos fazer um cartaz falando sobre o bullying, certo? Então, você vai fazer o cartaz, vai pesquisar sobre o assunto e você que vai à sala de aula pode, quando você retornar para a sala de aula, apresentar isso para seus coleguinhas. Você que não vai à sala de aula, você pode apresentar essa sua pesquisa tirando foto e encaminhando para o seu professor, tá certo? Então, ó, na página 92, você vai fazer o quê? Treinar isso aqui, a respeito em quais letras representam também o som do fonema que é representado pelo S. E na página 94, que termina em 95, vocês irão lá ver sobre o cartaz que vocês irão produzir, tá certo? Então, ó, encontro virtual de hoje ficando por aqui. Mas eu espero você no próximo. Tchau!